Então, está começando a gravar ali, ó. Beleza, agora já está gravando. Turminha, boa tarde a todos. Hoje, então, é dia 26/4/2021. Nossa primeira aula de Física 502, Eletromagnetismo 2. Então, primeiro eu queria agradecer, né, a todos. No momento, estamos em 61 alunos, muito bom. Dos 80, estou vendo bastante gente, nenhuma cara para mim aqui é repetida nesse mosaico aqui. Infelizmente, não conheço vocês pessoalmente, gostaria de conhecer um dia, tá bom? O dia que voltar à normalidade, passa lá na minha sala, vocês são todos muito bem-vindos, tá bom? E também passa no LabTel. LabTel é o Laboratório de Telecomunicações da Unifei, é o laboratório que eu coordeno. Então, vocês também são bem-vindos a conhecer. Quem quiser depois se aprofundar no assunto de telecomunicações, eletromagnetismo, iniciação, TFG, mestrado, doutorado e por aí vai, podem aparecer por lá que a gente conversa, beleza? Para quem não sabe, o laboratório fica ali na entrada do instituto mesmo. Entrou no instituto, virou à esquerda, é um laboratório que tem lá, já tá a plaquinha agora, tá bem legal. Sempre tem aluno por lá fazendo, tem uma turminha que conhece alguns alunos que fazem matéria lá comigo, beleza? Então, são bem-vindos. Vamos dar as orientações iniciais do curso, pessoal. Vocês sabem que essa disciplina, a princípio, era uma disciplina que reprovava muito. É uma disciplina extensa, densa, muito conteúdo, tem muito conteúdo. Então, ó, não deixa para ficar de última hora estudando. Apesar de estar do ensino remoto, pessoal, vai ter conteúdo novo, toda aula tem um novo conteúdo, toda aula vai ter alguma coisa, atividade, e isso é importante vocês manterem a rotina. Eu sei que vocês estão em casa, às vezes é difícil ter uma rotina, mas tenta estabelecer uma rotina de estudo, pessoal. É importante essa rotina de estudo para todo mundo. Até mentalmente para vocês, a aula de eletromagnetismo, vocês vão ver que é linda. A aula de eletromagnetismo, eu falo que é uma terapia. Vocês ficam em casa aí sozinho, né, João? Você dá risada, né, João? Fica aí, cara. Eletromagnetismo é uma terapia. Vocês vão ver como é gostoso estudar eletromagnetismo. Enxergar a onda eletromagnética, o campo elétrico, o campo magnético, ver que eles não vê-los, né? Isso que é estranho. Mas vai ser bacana. E as aulas, pessoal, vão ser assim, ó. Eu vou combinar isso com vocês agora, nessa primeira aula, e vai seguir o resto, pelo menos até o próximo mês. Aí, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês me deem um retorno de como estão sendo as aulas. Me dá um retorno. Fala assim, professor, a aula está muito cansativa, está muito chata, vamos mudar a metodologia, vamos ver. Como que vai ser? Deixa eu permitir a turma aqui que está entrando. Tá. Como que vai ser, então, a sequência? Pessoal, se vocês quiserem fechar a câmera agora para ficar mais rápido, a câmera aberta pode, só o microfone que eu peço para ficar fechado, tudo bem? Agora fiquem à vontade para vocês. Eu vi o rostinho de vocês, já estou feliz, né? Muita gente nova, bacana. Então, como vai ser a metodologia? Eu tive um retorno no ano passado das aulas, eu dava 2 horas de aula na sequência. Exatamente o que eu fazia em sala de aula, eu estava fazendo no regime de RTE. O que o pessoal falou? Falou assim, professor, o vídeo está ficando muito extenso, está ficando cansativo, a gente não consegue ficar 2 horas à frente da televisão, do computador, tal. Aí eu falei, se fosse para ficar vendo o filme, conseguia, né? Mas tudo bem, para ficar vendo o meu rostinho aqui, não consegue. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar reduzir a hora de vídeo. Porém, não vou reduzir as atividades. As atividades vão continuar sendo. Então, eu vou passar um pouco mais de atividade para vocês fazerem em casa. O conteúdo vai ser exatamente o mesmo, mas eu vou tentar reduzir o tempo de vídeo para não ficar tão extenso as videoaulas. Isso foi um retorno que eu recebi de vocês. Eu acho que se vocês falaram isso, deve ser importante. Então, eu vou tentar adotar essa nova estratégia, reduzir um pouquinho o horário, a hora que eu vou dar. Só que eu vou manter a rotina de toda terça e quarta, da 1h30 às 3h30, aí 3h20, eu vou estar aqui, presencial, vou dar um novo conteúdo, toda aula eu vou dar um novo conteúdo, vou expor a matéria normalmente. E fico depois para quem tiver dúvidas. Quem tiver dúvida, pessoal,
as duas formas de contato. Siga, pode mandar mensagem pelo Siga ou pode mandar no meu e-mail. Qualquer informação que vocês precisarem, dúvidas, a gente marca uma conversa. Ah, professor, estou com dúvida nesse assunto. Sem problema algum, eu marco uma hora com vocês, a gente entra numa reunião, faz uma conversa, e se tiver grupinho, quiser fazer conversa, à vontade. Só manda a informação para mim, manda uma mensagem e eu agendo e a gente conversa, tudo bem? Então, não vai ser por falta de contato físico que a gente vai ficar com dúvida. Vocês podem tirar dúvida a qualquer momento, pode me escrever por essas duas formas, né? Tanto a comunicação oficial, que é o Siga, pelo e-mail institucional, pode me mandar mensagem, a hora que quiser eu respondo, tudo bem? Como que nós vamos fazer? Então, eu vou disponibilizar igual eu fiz hoje, só que hoje eu fiz um pouquinho tarde. Eu disponibilizo a aula antes, eu gostaria que vocês lessem o material, são 5, 6 páginas, cada aula eu vou disponibilizar 5, 6 páginas, para vocês lerem e já chegarem com dúvida. Ah, vocês não vão fazer isso. Alguém vai. E é muito interessante isso. Se vocês já chegarem com a dúvida, já chegarem assim, um pouquinho preparado, vocês vão ver que a aula evolui muito rápido, muito fácil vocês aprenderem isso. Então, eu vou disponibilizar o material sempre antes para vocês já terem conhecimento do conteúdo. E eu vou disponibilizar 3 coisas. As minhas notas de aula, eu tenho as minhas notas de aula, que vocês vão ver agora, essa que eu compartilhei com vocês, que foi um aluno, né, o Gustavo, ele digitalizou para mim, então agradeço novamente ele, né, ele que digitalizou, e eu já corrigi alguns errinhos, tal, se vocês acharem algum erro de digitação, qualquer tipo de erro, vocês me avisem, por favor, eu já corrigi vários. Então, esse material meu vai estar disponível. Vocês têm o livro que tem na biblioteca e tem online na biblioteca digital, que é o livro de eletromagnetismo, eu adoto esse livro, que eu acho esse livro completo, né, do Krauss. É um livro clássico, todo mundo tem, então tá lá também nas referências, lá no Siga, tá bem descrito lá. O livro do professor Justino é um livro excelente, também tem disponível para vocês acessarem. E eu vou disponibilizar as notas de aula do professor Justino. Ele me passou as notas de aula dele, que é em formato de livro, então eu vou disponibilizar o primeiro capítulo. A gente vai ver o primeiro capítulo em umas 6 aulas, mais ou menos. Então, esse capítulo já está lá disponível, se vocês quiserem antecipar a leitura. Então, material vocês vão ter para ler, e vai ter a aula expositiva, beleza? Então, é o PDF da aula, o livro e a apostila do professor Justino. Presença. Presença é um negócio complicado, né? Nós estamos em 75 alunos agora, faltaram 5. Tudo bem, sem problema algum. Como que eu vou regularizar a presença? Vocês entram na sala aqui, agora eu vou escrever assim, ó, presença. Aí todo mundo escreve, oi, presente, vai Corinthians, escreve aí alguma coisa que eu vou registrar que vocês estão presentes. Aí, a cada 2 aulas, eu vou disponibilizar atividade de tarefa. Um exercício de sala de aula. Esse exercício de sala de aula, vocês vão me mandar pelo Siga, e esse exercício eu confiro com a lista de presença, e vocês vão registrar a presença, tudo bem? Alguma dúvida até o momento, moçada? Deixa eu deixar a aba do chat aberta aqui, não sei se vocês têm chat, isso, tudo certo, né? Se alguém quiser falar, eu às vezes me perco aqui no chat, são 75, né, escrevendo, então às vezes eu passo muito rápido aqui na minha tela. Se passou alguma coisa que eu não vi aqui no chat, vocês podem abrir o microfone e falar, professor, por favor, tá bom? Pode abrir o microfone a qualquer momento e falar comigo. Então, por exemplo, vamos fazer isso agora, ó, vou escrever lá, presença. A partir daí, ó, pode pôr, oi, lá, tal, presente, ok, qualquer coisa. E a partir daí eu registro. Fica registrado lá. Jóia. E daqui 2 aulas eu disponibilizo o exercício, vocês me entregam e tudo bem. O exercício é bom também, obviamente, como atividade de aula. Então, a presença tá fácil. As aulas no Siga, tranquilo. Pessoal, peraí. Me falaram também que por algum motivo, por você estar remoto, às vezes vocês não conseguem acessar o Siga. Se eu tenho um canal do YouTube, se eu posso usar no YouTube. Bom, eu não tenho canal no YouTube ainda, mas eu já estou me mexendo, então vou também disponibilizar no YouTube. Eu passo depois para vocês com calma, que foi um pedido também do ano passado. Alguém tinha dificuldade, não conseguia acessar, tal.
porque eu ponho no Siga e disponibilizo no Drive. A gente disponibiliza no Google Drive, eu dou acesso para vocês, uma vez que vocês tendo acesso, está todo o material lá dentro. Mas por algum motivo, para facilitar a vida de vocês, vocês pediram no YouTube, tá? Então, eu vou tentar fazer isso também. Disponibilização do material. Dúvidas, vocês já sabem, então, qual é o problema. O critério de avaliação. Avaliação é outro probleminha que a gente tem. O que eu vou fazer com a avaliação? Se alguém tiver alguma sugestão, pessoal, à vontade, me procura, a gente conversa sobre o critério de avaliação. A princípio, vai ser o seguinte: a princípio, a avaliação, dado um certo tempo de conteúdo, daqui na época certa da avaliação, eu vou disponibilizar para vocês uma prova em forma de projeto e vocês farão a prova em uma semana, sei lá, 5 dias. Isso a gente discute com calma mais à frente. Vamos aguardar um pouquinho. Ninguém me falou uma forma mais, sei lá, não é inteligente, mas eu não sei. Eu, Danilo, não sei uma forma, né, de fazer avaliação em forma de RTE. Então, eu vou dar em forma de projeto. Vou disponibilizar um projeto para vocês de eletromagnetismo e vocês vão entregar depois o projeto. Vai ter o tempo para fazer, não vai ser síncrona, não vai ser uma avaliação síncrona, vai ser aquela que vocês vão ter um tempo para discutir, conversar com o colega, blá, 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 tudo aquilo. Beleza? E qualquer dúvida quanto a isso, a gente pode conversar durante o semestre, que vai ser bem longo. Justo. Pessoal, alguém tem quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida de como será desses critérios? Então, o critério presença, avaliação já foi apresentado e a disponibilização de material também. Dúvidas depois da aula, pessoal, fique à vontade para falar assim, professor, fica um pouquinho depois da aula a gente conversar ou marca um horário. Então, vamos começar a aula de hoje. Eu vou compartilhar minha tela aqui da aula de hoje. E eu vou mostrar para vocês o que vai ser eletromagnetismo e como eletromagnetismo é lindo. Faz falta 2 telas. Vou pôr outra tela aqui para mim, porque senão eu não consigo ver o chat. Deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Aqui, beleza. Vamos lá. Pessoal, acredito então que vocês agora estão vendo a minha janela do Word. Correto? Sim. Beleza, justo. Então, ó, essa disciplina eu fiz 502, eletromagnetismo. O conteúdo está bem declarado lá no SIGA, né? Qual que vai ser a ementa do curso. Mas nós vamos começar os fundamentos do eletromagnetismo, desde a teoria das equações de Maxwell, que vai ser as 4 equações de Maxwell é o alicerce desse curso. Aí vamos estudar a variação harmônica e variação temporal das equações. Vamos estudar as ondas eletromagnéticas também, as equações de onda, a solução das equações de onda, vamos interpretar as soluções das equações de onda, velocidade de propagação, velocidade de fase, impedância da onda, tudo isso até a primeira prova. Geralmente eu finalizo a primeira prova nesse capítulo 2. Aí, a partir do capítulo 3, a gente começa com as leis da reflexão e refração. Muito tranquilo, começa com as condições de contorno, vê os fenômenos de reflexão na interface de 2 meios, aquela historinha da luz batendo numa água, daí a parte dela vai refletir, parte vai refratar, e por aí vai. Polarização de onda, reflexão total e refração total. Aqui vocês se complicam um pouco. Nessa parte de reflexão e refração total, por algum motivo vocês se complicam em polarização da onda. Aí o capítulo 4, moçada,
Vê se vocês entendem mais ou menos como que vai ser organizado isso. O capítulo 1, eu estou vendo a onda eletromagnética no espaço livre. Capítulo 2, estou estudando a onda eletromagnética, certo? O capítulo 3, eu já estou vendo o que acontece com a onda na interface entre dois meios diferentes. Suponha que o meio abaixo da minha mão aqui é a água. A onda eletromagnética está vinda do ar, toca a interface e vem para a água. O que acontece nessa transição? O capítulo 4, eu já trato os fundamentos de ondas guiadas. Ou seja, é como o comportamento da onda eletromagnética dentro de um guia de onda. O que é um guia de onda, professor? Um fio, uma fibra ótica, um cabo coaxial. Então, como que a onda se comporta lá dentro? Então, a gente vai estudar os modelos do guias de onda, solução de tensão, solução de corrente, a relações de velocidade, e vai chegar na parte final, que é impedância e casamento de impedância. Toco, célula L, e aí vai. E fechamos aí a parte do conteúdo da disciplina. Por isso que eu falo que é muito extenso. São 4 capítulos do livro do Krauss, são 4 capítulos finais. Nessa minha edição, a partir do capítulo 8, até o 12, se eu não me engano, aqui vai. Então, depende da edição, né, obviamente, do livro. Beleza? Então, vocês já são feras em eletromagnetismo. Eletromagnetismo, vocês não se esqueçam, é lindo. E eu vou mostrar para vocês quão lindo é o eletromagnetismo. Como? A aula de hoje nós vamos chegar até as equações de Maxwell. Mas, antes de eu apresentar as 4 equações de Maxwell, vamos discutir um pouquinho o que é o campo elétrico, a indução magnética, o campo magnético e a densidade de corrente. Para isso, existe uma frasezinha bem bonita aqui que eu gosto. Guardem essa frase. Ela é uma frase que é emblemática. Pensa nela, nesse provérbio, que é bem bacana, tá bom? Vamos estudar, então, o campo eletromagnético primeiro. Deixa eu pensar uma forma de mostrar para vocês que nós estamos, a princípio, tudo que eu falar aqui, considere o meio isotrópico, linear, homogêneo e livre de cargas a princípio. O que é o meio isotrópico, homogêneo, linear? É o espaço livre. Vácuo. Olha que meio bonito. A onda eletromagnética se propaga no vácuo, diferentemente de uma onda sonora. Então, já começa com uma certa diferença. Então, a onda eletromagnética que nós vamos estudar, vamos considerar o meio como sendo o vácuo. Tudo bem? Vamos admitir que existe uma carga Q qualquer, desprezível de massa, uma carguinha lá, positiva, negativa, uma carga dessas. E essa carga se movimenta com uma velocidade V, certo? Então, se essa carga está sujeita, tem alguma força atuando nessa carga, significa que essa carguinha está numa região de campo eletromagnético. Puxa vida, professor. Uma força atuando, né, numa carga, então estou numa região de campo eletromagnético. Qual é a lei física que me mostra isso? Lei de Lorentz. Eu acredito que vocês já viram a lei de Lorentz, vocês já tiveram contato com ela, mas eu acho que ela é fundamental para a gente entender um pouco da onda eletromagnética nesse espaço que eu quero mostrar para vocês. Pessoal, o espaço tem 3 propriedades que eu quero que vocês guardem aqui. Do ponto de vista eletromagnético, a gente vai definir o espaço em função da permissividade elétrica, da permeabilidade magnética e da condutividade. Então, essas 3 propriedades do meio são fundamentais em toda a teoria eletromagnética. Permeabilidade magnética, permissividade elétrica e condutividade. Vamos dar uma olhada nessa equaçãozinha da lei de Lorentz. O que essa equaçãozinha diz para a gente? Força vetorial F, está aqui, força, é igual a quê? A carga que multiplica quem? Opa, peraí. Abre parênteses. E plus mais
V vetorial B. Vamos ver o que é cada entidade aí. Força é igual a carga que multiplica o Q, que é a carga da partícula, certo? Dado em coulombs. O E, o que é o E? No nosso caso, campo elétrico, volts por metro. Esse Vzinho é a velocidade e B, a indução magnética. Depende do livro, vocês vão encontrar como densidade de fluxo magnético, Webers por metro ou Tesla. Então, essas 1, 2, 3, 4, 5 entidades aí vão seguir a gente o resto do curso. Vamos ver, presta atenção que eu estou escrevendo com a letra minúscula. Significa que tem variação instantânea no tempo, tudo bem? Nós vamos discutir isso com calma daqui a pouco. Quando eu escrever com letra minúscula, vai ser variação harmônica no tempo. Guardem essa informação que é importante. Mas presta atenção no que está dentro do parênteses. Eu queria que vocês abrissem, deixa eu abrir o chat aqui. Eu queria que vocês me falassem, assim, a princípio, qual que é uma diferença muito característica dessa equação? Do que está dentro do parênteses. A carga está multiplicando o campo elétrico. A carga está multiplicando o B, a indução magnética. Que tipo de multiplicação é essa? Quem me ajuda aí? Tá vendo que ali dentro, pessoal, ó, força é igual a carga escalar E. Isso, Guilherme. Lá dentro tem um produto vetorial. Lá dentro tem um produto vetorial. Aqui fora, ó, é a carga. Deixa eu tirar o amarelo aqui. Opa. Esse campo elétrico que eu vou destacar em amarelo e a indução magnética aqui depois vocês vão ver que ela tem relação com um campo magnético. O roxo ficou muito forte, né? Vamos pôr o azul claro. Por um azul claro aqui. Então, vocês vão ver que o B tem relação com o campo magnético. O E, relação de campo elétrico. Então, ó, presta atenção, moçada. Carga que multiplica o E é uma multiplicação escalar. Aqui dentro tem uma velocidade vetorial B. Por definição, moçada, isso vocês lembram, né? Que por definição, a força, então, ela vai estar em um plano perpendicular ao plano formado por V vetorial B. Então, por definição, a força é perpendicular ao plano formado por V vetorial B. Correto? Vocês lembraram disso? Isso é importante. Então, a força vai estar perpendicular a B e não a E. Opa, peraí, professor, aí já começou a ficar interessante a coisa. Então, você vai ter a força perpendicular a B. B, vocês lembram, indução magnética, que eu vou fazer a relação depois com o campo magnético, com a propriedade do meio. Então, vocês vão ver aqui que eles vão formar algo totalmente ortogonal. Então, o campo elétrico vai estar ortogonal a B, a indução magnética, certo? Que vai estar ortogonal a essa propagação, a essa força, a direção de propagação. Olha só, então você vai ter um conjunto de ortogonais aí. F ortogonal a B, F ortogonal... Desculpa. F ortogonal a B, então está formando uma ortogonalidade, FB, certo? E E e B também estão formando uma ortogonalidade. E e B são planos ortogonais, correto? Então, cuidado com essa equaçãozinha, com essa multiplicação vetorial aí, que mostra, depois a gente vai ver que isso tem relação com quem realiza trabalho na carga, moçada? E ou B? Quem que realiza trabalho nessa carga? E ou B? Deixa eu abrir o chat aqui. Lembrando que B vai estar perpendicular à carga, à força. Então, vocês vão ver que B não vai realizar trabalho. Isso vai ser muito detalhado à frente. Então, cuidado com essa equaçãozinha de Lorentz, tudo bem, pessoal? Força é carga que multiplica E
mais a carga que multiplica V vetorial B. Esse V é a velocidade. Aí eu falei que tem 3 grandezas do meio. Tem 3 grandezas. Permissividade elétrica, permeabilidade magnética e a condutividade. A propriedade que altera a indução magnética, quem que é? É a permeabilidade magnética. A propriedade que altera o valor de B é a permeabilidade magnética. Então, B é proporcional a μ. B é proporcional a μ. Opa! E onde entra o H agora? Agora sim eu sei a primeira relação constitutiva, que H é B sobre μ, ou seja, B igual μH. Você pode escrever de outra forma aqui, onde B, vetor B, o vetor indução magnética, B é igual μH. Espera aí, deu erro aqui. B é igual μH. B igual μ não está copiando por algum motivo aqui, moçada. B igual μH. Guarde essa primeira relação constitutiva. B igual μH. Beleza? Primeira relação constitutiva. A indução magnética é igual ao campo magnético que multiplica a permeabilidade magnética. Então, permeabilidade é o meio, moçada. Permeabilidade magnética é o meio. No vácuo, a gente define sempre o μ0. 4π 10 a menos 7 henries por metro. Então, toda a nossa relação vai ser dada em função de μr. μr é o μ relativo. É a permeabilidade magnética relativa. μr. Por exemplo, μ0 é 4π 10 a menos 7. Se eu falo que μr é 1, obviamente, μ é 1. Então, eu sempre vou falar em função de μr. E aí eu defino alguns materiais. Por exemplo, lembra dos materiais diamagnéticos, onde o μr é pouquinho abaixo de 1? A constante μr é ligeiramente abaixo de 1. Então, são definidos os materiais diamagnéticos. Exemplo, cobre. Agora, se o μr é ligeiramente superior a 1, eu tenho o alumínio, por exemplo, como material. Então, o μr é ligeiramente maior que 1. Na prática, μr é 1. Para a gente fazer uma conta com alumínio aqui, eu vou falar μr é 1. Não vou falar que μr é 1,0002. Na prática, eu uso μr igual a 1. Porém, eu defino os materiais ferromagnéticos dessa forma. Aí sim, o μr já é muito maior, muito superior à unidade. Correto? Então, presta atenção nessa primeira relação constitutiva, onde B é igual a μH, B é igual a μH, e eu relaciono o campo magnético com a indução magnética. Então, aqui tem a relação dos dois. B igual a μH. Beleza? Então, já trabalhei essa parte da equação em função do meio, do B. Agora, eu vou trabalhar o campo elétrico. Se a permeabilidade magnética é a relação, é a propriedade do meio que altera o B, qual é a propriedade do meio que altera o E? Óbvio, professor. Permissividade elétrica. Beleza, vamos achar permissividade elétrica. Está aqui, ó. Então, a permissividade elétrica é a propriedade do meio que altera o campo elétrico. Professor, interessante. Então, a permissividade elétrica é dada pela letrinha grega epsilon, certo? Então, está aqui, epsilon é igual a D sobre E.
Opa, apareceu uma outra entidade aí. Quem que é esse D, professor? Esse D é o deslocamento elétrico, ou fluxo, densidade de fluxo elétrico. Quantidade de carga por metro quadrado. Coulomb por metro quadrado. Então, é a densidade... Falou em densidade, é alguma coisa por metro quadrado, né? Densidade de fluxo elétrico. Então, é a densidade de fluxo elétrico é dada em Coulomb por metro quadrado. E essa densidade de fluxo elétrico é nada mais, nada menos do que E escalar E, epsilon, desculpa. Campo elétrico escalar permissividade elétrica. D igual a epsilon E. Então, guarda essa outra equaçãozinha aqui também, ó. D igual a epsilon E. Essa é a segunda relação constitutiva, onde eu relaciono o deslocamento elétrico com relação ao campo elétrico, é a permissividade elétrica. Qual que é a unidade da permissividade? Faraday por metro. Beleza? Qual que é a unidade da permeabilidade magnética? Henries por metro. Pessoal, vamos com calma aqui, vamos parar um pouquinho aqui. Obviamente, vocês estão vendo que essa segunda relação constitutiva, D igual a epsilon E, o epsilon é a segunda propriedade do meio que eu estou discutindo. Novamente, eu vou dar ela sempre em função de epsilon zero, que é o epsilon no vácuo. Vou dar sempre em função do epsilon zero, que nada mais é do que 10 a menos 9 sobre 36π, ou 8,8542, 10 a menos 12 Faraday por metro, beleza? Então, eu sempre vou relacionar a permissividade relativa, o constante de elétrica, né? Que vai ser, assim, epsilon R vezes epsilon zero é o que dá o epsilon. Ou seja, epsilon R é a relação entre o epsilon sobre epsilon zero. μr é a relação entre μ sobre μ0. É a relação em relação ao vácuo, correto? Por exemplo, do ar, do vácuo, é muito próximo. A gente fala que o ar, aqui no nosso caso, o epsilon é 1. O epsilon da água já é muito alto, 81. Um solo, 10, e por aí vai. Certo? Aqui o garoto fez um desenho aqui que mostra que E depende da direção de propagação. Nós vamos chegar nisso com calma. Deixa eu dar uma pausa aqui e perguntar um negócio para vocês. Ó, tô nesse ponto da aula. Pessoal, me ajuda aí, por favor. Nós já vimos aqui. Equação de Lorentz. Força é carga que multiplica E mais V vetorial B. Então, eu vi que, por definição, F é um vetor perpendicular ao plano formado por V e B. Beleza? Até aí alguma dúvida? F é perpendicular ao plano formado por V e B. E E está ortogonal ao B. Beleza? E ortogonal a B e B ortogonal a F. Justo? Sim ou não? Sim, beleza. Então, eu tenho a ortogonalidade entre E e B e F. Beleza, justo. Aí eu vi duas relações constitutivas, que eu estou apresentando duas características do meio. O meio da forma eletromagnética, ele é caracterizado pela permissividade elétrica e pela permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética eu relaciono com o campo magnético e a permissividade elétrica eu relaciono com o campo elétrico. Beleza? Então, são as características do meio. Tranquilo? Tranquilo. Aí, dizer que uma onda se propaga em um meio em relação ao outro, como melhor ele se propaga, depende, obviamente, das características do meio e da frequência dessa onda. A frequência vai ser um fator fundamental, o comprimento de onda vai ser um fator fundamental quando a gente for estudar velocidade de propagação, dispersão, etc. A gente vai precisar dessa informação de frequência para saber se o meio
ele é mais denso ou menos denso do ponto de vista eletromagnético? A onda se propaga com maior ou menor velocidade? Depende das características do meio e da frequência. Tudo bem? Para fechar, eu falei que são 3 relações constitutivas. Então, a terceira relação constitutiva, eu vou precisar agora que esse meio tenha cargas livres. Opa, então tenho carga ali na camada, um elétron livre propagando ali de bobeira. Eu vou fazer a orientação, vou ordenar o movimento dessas cargas livres. Aquele elétron na última camada de valência e tal, eu vou ordenar essas cargas. Quando eu falo em movimento ordenado de cargas, o que eu lembro? Do movimento ordenado. Eu faço com que alguma coisa ordene aquelas cargas. Corrente elétrica, beleza. No nosso caso, nós vamos trabalhar uma corrente por unidade de superfície, chamada densidade de corrente de condução. Eu vou tratar pela letrinha J, tá, moçada? Então, a letrinha J, pode ver que ela é ampere por metro. Vai ser a densidade de corrente de condução. Ampere por metro. E essa grandeza é diretamente proporcional ao campo elétrico. Eu aumento a densidade de corrente, eu aumento E. É diretamente proporcional. Eu reduzo uma, reduzo a outra. E qual a propriedade do meio que faz essa relação? É o sigma, que é a condutividade elétrica. Está aqui, ó. Deixa eu achar. Aqui, achei. Sigma, condutividade elétrica. Siemens por metro. Então, a terceira propriedade do meio, que é o sigma, me apresenta a lei de Ohm. Opa! A lei de Ohm é a terceira relação constitutiva. J é igual a sigma E. Beleza, professor. Então, agora eu sei que do ponto de vista eletromagnético, presta atenção, moçada, do ponto de vista eletromagnético, quais são as propriedades do meio que eu preciso saber? Permissividade elétrica, permeabilidade magnética e condutividade. Então, essas 3 características do meio, eu preciso conhecer para entender a onda eletromagnética ao redor desse meio, ou dentro desse meio, ou por aí vai. Tá claro? E essas 3 propriedades apresentam, então, as 3 relações constitutivas. Quais são? Vamos começar lá. Primeira relação constitutiva, B igual μH. B igual μH. A indução magnética é igual a permeabilidade magnética vezes o campo magnético. D igual a εE. Deslocamento elétrico é igual a permissividade elétrica vezes o campo elétrico. E J igual a sigma E. Correto? A densidade de corrente de condução é igual a condutividade vezes o campo elétrico. Pessoal, essas 3 relações constitutivas vão seguir a gente o restante do curso. Então, eu peço muito carinho e muita atenção nessas 3 relações constitutivas. Não tem como a gente dar sequência no curso se a gente não souber aplicar e entender essas 3 relações constitutivas, tá claro? Aí eu apresentei aqui uma tabelinha que mostra assim que valores elevados de sigma representam que o material é condutor. Valores muito pequenos de sigma significa que esse material é um dielétrico. E a gente trabalha com um condutor ideal, quando sigma tende ao infinito, obviamente é uma representação, né, não existe na prática, e um dielétrico ideal quando sigma tende a zero. Beleza? Então eu peço encarecidamente que vocês guardem essas 3 relações constitutivas, B igual a μH, D igual a εE e J sigma E. Porque se a gente não soubê-las daqui à próxima aula, a gente não vai conseguir dar continuidade, porque essas são as características do meio importantíssimas para o eletromagnetismo. Tudo bem até aí, moçada? Alguma dúvida com relação às relações constitutivas e força de Lorentz?
Alguém tem alguma dúvida quanto a isso, moçada? Tudo tranquilo? Então, lembra que o condutor ideal, né, o condutor perfeito, sigma tende a zero, e o dielétrico ideal, o dielétrico perfeito, desculpa, o condutor ideal, sigma tende ao infinito, obviamente, e o dielétrico ideal, o dielétrico perfeito, sigma tende a zero. E aí, com essas três relações constitutivas, eu posso apresentar para vocês as equações de Maxwell, que é onde eu quero parar a aula de hoje. A aula de hoje, eu queria que vocês vissem as leis constitutivas e, a princípio, moçada, eu vou apresentar as 4 equações de Maxwell na sua forma diferencial e variante no tempo. Então, tá aqui, ó. Estas são que vocês vão ter que imprimir isso aqui e colocar atrás aqui. Coloca um quadro com as 4 equaçõezinhas de Maxwell, porque elas resumem as diversas leis da teoria eletromagnética. Então, todas as leis, as diversas leis da teoria eletromagnética estão resumidas nessas 4 equaçõezinhas aqui. Eu vou destacar em amarelinho. Vamos lá, pessoal. Vocês já leram sobre Maxwell? Já tem alguma ideia do que... Assim, ó, se vocês olharem esse chart, essa tabelinha que eu fiz, eu vou discutir uma por uma, calma aí, tá? Mas eu quero só ter uma visão geral. A primeira equação de Maxwell é o rotacional do campo elétrico. Lembra disso, hein, moçada? Ó, rotacional do campo elétrico é igual a menos dB dt, derivada parcial da indução magnética no tempo. Rotacional do campo elétrico é igual a menos dB dt. Que isso aí, na verdade, é a lei de Faraday, ou lei da indução eletromagnética. Então, Faraday foi o antecessor a Maxwell, que já tinha previsto que o rotacional do campo elétrico é igual, esse menos aí não, mas o dB dt sim, né? Esse menos veio depois por um outro cientista, né, que mostrou o porquê desse menos, né, que a gente vai ter que ver a lei da conservação de cargas daqui a pouco. Então, a lei de Faraday é a primeira lei de Maxwell, a primeira equaçãozinha de Maxwell. A segunda equaçãozinha de Maxwell, moçada, o que é? Agora eu estou trabalhando o rotacional do campo magnético. Lembra que E é perpendicular a B ou H? Opa, que legal. Então, o rotacional do campo magnético é igual a J mais D de D dt. Opa, lei de Ampère. Então, o antecessor a Maxwell, Ampère, já tinha previsto que o rotacional do campo magnético é proporcional às correntes. J, né, corrente de condução, e D de D dt, o deslocamento elétrico. Quem que é o D da relação constitutiva? D é epsilon E. Opa, D é epsilon E. Relações constitutivas. Certo? Ó, tá aqui, ó. Então, a primeira equação, moçada, rotacional do campo elétrico é igual a menos dB dt. De um lado eu tenho campo elétrico, do outro eu tenho B é μH. B é μ vezes H, eu tenho campo magnético. A segunda equação de Maxwell, o que está mostrando? O rotacional do campo magnético é igual a J mais D de D dt. Quem que é o D? Epsilon E. Vê se vocês conseguem entender que de um lado da equação eu tenho o campo elétrico, do outro eu tenho o campo magnético. De um lado eu tenho o campo magnético, do outro eu tenho o campo elétrico. Matematicamente está escrito aí. Fisicamente, o que é isso? Fisicamente, moçada, tem uma corrente, certo? Um movimento ordenado de cargas, J. Essa corrente está gerando o campo elétrico, e esse campo elétrico está fazendo o quê? Está induzindo um campo magnético. Então, a corrente gera o campo elétrico que induz um campo magnético. Ô, professor, mas se eu olhar a equação de cima, eu vejo que a variação temporal desse campo magnético induz quem? Induz um campo elétrico. Não, mas espera aí. Se eu tenho campo elétrico,
e tenho a variação temporal desse campo elétrico, eu tenho quem? A indução do campo magnético. Olha que legal, vê se vocês conseguem entender fisicamente o que essas duas equaçõezinhas apresentam para a gente. Que a partir de uma corrente elétrica, eu gerei um campo elétrico. Esse campo deu origem e induziu um campo magnético. Esse campo magnético, variando harmonicamente no tempo, induziu um campo elétrico. Esse campo elétrico, vocês conseguem ver esse xizinho entre as equações? Vocês conseguem ver que eu consigo fazer um xizinho entre o que o D induz o H induz o E induz o H e por aí vai? Pessoal, estou falando grego ou vocês conseguiram enxergar isso aí na minha apresentação, aqui na minha fala? Olha vocês, por favor, olha para essas duas equações. Deixa eu abrir o chat aqui de novo, abrir. Olhem essas duas equações, eu vou repetir com calma o que eu falei. Então, a lei de Ampère, vamos pegar a lei de Ampère ali, ó. J mais D de D, dt. D, para quem não lembra, das relações constitutivas, volta um pouquinho aí, D igual a εe. Beleza? D igual a εe. Então, tem um campo elétrico do lado direito da equação, tudo bem? Alguém responde para mim que sim ali, do lado direito da segunda equação, lei de Ampère. Sim, vocês conseguiram enxergar o campo elétrico ali. Então, essa corrente gerou o campo elétrico e esse campo elétrico está variando harmonicamente no tempo. Então, ele tem uma variação harmônica no tempo, d de d dt. Essa variação harmônica do campo elétrico está induzindo quem? Quem que o campo elétrico está induzindo? Eu estou olhando só para a segunda equação, moçada, só para a lei de Ampère. O campo magnético, beleza, Matheus, obrigado. Então, você já induziu o campo magnético. Agora, vai para a equação de cima, vai para a primeira equação, lei de Faraday. Esse B é μH, concorda? Relação constitutiva. B é μH. Então, você está tendo a variação temporal do H, a variação do campo magnético. Quem que a variação do campo magnético está induzindo? Hã? Alguém me ajuda? Campo elétrico. Beleza, turma, beleza. Agora, se eu tenho um campo elétrico variando no tempo, quem que esse campo elétrico está induzindo? O campo magnético. E o campo magnético gera um campo elétrico. O campo elétrico vai, e assim sucessivamente vai. E isso vai formar a onda eletromagnética, sendo E perpendicular a B. Opa, que legal, professor. Olha só. Então, Maxwell propôs isso. Aí temos a relação de Gauss, que o divergente de D é igual a ρ, correto? O divergente de D, eu estou ali, ó, na terceira equação agora. Estou na terceira equação. O divergente de D é igual a ρ. Ρ, para quem não lembra, está definido embaixo, é densidade volumétrica de cargas, então falou Coulomb por metro cubo, então é cargas. Cargas por metro cúbico. Divergente de D igual a ρ. Ah, professor, isso aí vai me dar depois o fluxo elétrico. Sim. Se você lembrar a definição do fluxo elétrico, que vocês já viram em algum momento da vida de vocês, né, que o fluxo total é integral na superfície fechada de E de A. Lembra disso? Vocês viram lá, com certeza, em Física 3, em algum momento da vida de vocês. Então, essa é a lei de Gauss. O divergente de D é igual a ρ. E a lei de Gauss magnética, ou lei da inexistência de carga magnética, o divergente de B é igual a zero. Opa, divergente de B é igual a zero. Aqui a gente vai conseguir ver a grande diferença entre eletricidade e magnetismo. Qual que é a grande diferença entre eletricidade e magnetismo? Nós vamos ter que sair da aula, daqui 2, 3 aulas, sabendo a grande diferença entre eletricidade e magnetismo. Alguém já sabe me dizer a grande diferença entre eletricidade e magnetismo, olhando para essas equações que Maxwell resumiu aí? Eliton, você tem 5 pontos na minha prova. 4 porque você colocou interrogação. Se você tivesse afirmado, você tinha 5 pontos na minha prova.
É exatamente isso, Wellington. Tá, obrigado pela resposta. Ah, melhorou, beleza. É uma afirmação, né? Joia, joia, claro. Ô, Wellington, é isso aí. A grande diferença entre eletricidade e magnetismo é essa. Não existe monopólio magnético. Você pega, sei lá, vamos pensar do jeito mais simples de tudo, uma bateria de carro. A bateria de carro, você vai lá, tem o polo positivo, o polo negativo. Pega um ímã natural, um ímã permanente natural. Você tem o polo norte e o polo sul dele. Quebra aquele ímã natural. Você vai quebrar um ímã que vai ficar com o polo norte em uma mão e o polo sul na outra? Não, eles vão se reorganizar e vai ter polo norte, polo norte e polo sul no outro pedacinho de ímã. Então, essa é a grande diferença entre eletricidade e magnetismo, e está resumida nessas leis aí. Beleza? Ô, turminha, qual é a grande contribuição? Vocês estão vendo aqui, mas professor, o senhor apresentou a lei de Faraday, o senhor apresentou a lei de Ampère, lei de Gauss, e falou que isso são as 4 equações fundamentais que Maxwell propôs? Sim. Qual que é a grande contribuição de Maxwell? Alguém chegou a ler? Alguém tem alguma ideia? Qual é a grande contribuição de Maxwell nessas equações que eu estou apresentando? Que eu falei da corrente, né, que varia no tempo, está gerando campo elétrico, que está gerando, induzindo campo magnético, induz um campo e tal. Qual que é a grande contribuição de Maxwell nisso? Tão famoso, né, as equações de Maxwell, tem ligação entre as leis da eletricidade e magnetismo, tudo bem, né? Compreender que existia uma relação entre as 4 equações, reunir elas e do magno. Tá tentando, tá indo bem, pessoal, mas não é bem só isso, não. Eu vou discutir com calma, tá, pessoal? Só estou antecipando aqui. A grande contribuição de Maxwell foi na lei de Ampère. Porque quando Ampère fez os experimentos dele, lembra que Ampère era experimentalista. Então, tudo foi provado de forma experimental. E quando Ampère fez a demonstração experimental, ele estava usando corrente contínua. E aí nós vamos ver daqui a algumas aulas que essa equação, da forma que Ampère havia apresentado, ela feria uma propriedade que era da conservação de cargas eletromagnéticas, né? A lei da conservação de cargas. Então, Maxwell introduziu um termo na equação de Ampère que foi fundamental para que se fechasse o cerco quando você está estudando corrente contínua. Quando você está estudando corrente alternada. Tá bom? Mas nós vamos ver isso com calma, tudo bem? Então, o Maxwell fez tudo isso que vocês falaram aí, certo? Ele compreendeu, entendeu, interligou, beleza. Demonstrou as equações, abriu as equações e tal. Mas ele também introduziu um termo ali na lei de Ampère. E esse termo, ele fecha o magnetismo de corrente alternada. Então, só para gente resumir aqui, pessoal, deixa eu apresentar para vocês aqui o que é cada caso aqui, né? Ó, E é o campo elétrico, volts por metro. Beleza? B, a indução magnética, ou densidade de fluxo magnético. H, campo magnético. D, deslocamento elétrico. O ρ, que é a entidade nova que apareceu agora, que é a densidade volumétrica de cargas. Beleza? E B, a indução magnética. D, deslocamento elétrico. Então, está tudo definido aqui. Beleza. Está tudo definido aqui. Então, pessoal, presta atenção. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as equações de Maxwell depois, vou substituir as relações constitutivas e vou trabalhar elas de uma certa forma que eu tenha apenas na equação, vamos supor que eu consiga isolar o campo elétrico ou o campo magnético de forma que eu possa estudá-los matematicamente, não fisicamente. Mas matematicamente eu consiga representá-los numa equação. É isso que nós vamos ver daqui para frente. Então, quando a gente for estudar agora as equações de Maxwell, o segundo ponto que eu vou
precisar agora de vocês para a aula de quarta-feira, eu vou discutir as equações de Maxwell novamente, só que daí eu vou apresentá-las na forma integral, certo? Aqui eu estou fazendo ela na forma diferente. E eu acho que, apresentando ela inicialmente da forma diferencial, essa variação temporal, eu consigo mostrar para vocês essa indução entre B e E e tal, e depois, abrindo ela na forma integral, tem algumas coisinhas lá dentro da equação que na forma integral vocês vão conseguir enxergar bem melhor do que da forma diferencial. Beleza? Então, vocês lembrem disso. Deixa eu parar um pouco aqui a apresentação. Eu tentei fazer em uma 2h26, tá bom? Tá ótimo. Deixa eu parar a apresentação. Vocês estão aí ainda, turminha? Eu já falei 1 hora aqui. Vocês ainda continuam aí me vendo? Então, ó. Sim. Obrigado, Sofia. Muito gentil da parte de vocês estarem aí me vendo durante 1 hora falar. O que eu quero que vocês façam agora? Por favor, ó, tem mais 1 hora ainda, né? São 2h27. Dá uma lida no material, dá uma lida já vou disponibilizar no Siga o capítulo todo do livro do professor Justino. Começa a ler, começa a inteirar mais sobre o assunto, né? E ver se já aparece alguma dúvida, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem discutir alguma coisa. E para a gente, na próxima aula, então, eu quero ver com vocês as equações de Maxwell na forma integral e a equação da continuidade. Porque a equação da continuidade vai ser interessante para mostrar a contribuição de Maxwell na equaçãozinha lá. Beleza, turminha? Justo até o momento, por enquanto, tá super tranquilo, né? Eu espero que vocês gostem de eletromagnetismo, que é lindo. E eu vou parar a gravação e eu abro para quem quiser fazer perguntas, quem quiser sair. Deixa eu só parar aqui. Interromper a gravação, depois eu disponibilizo